Eu acho que a gente tem uma coisa de modernização de contratos, né? A gente opera os sistemas de concessão de uma forma muito pouco contemporânea, por assim dizer. Tiver aí o sistema elétrico e outros sistemas que têm modelagens jurídicas e financeiras muito mais sofisticadas. E transporte precisa avançar nesse sentido. O que isso traduz na parte, sem ficar aqui numa piração jurídica? Na hora que você está fazendo uma concessão, você tem que prever, e aliás está previsto na maioria delas, que o dado que está ali dentro é aberto, e é transparente e tem que ser publicizado. A questão é por que não estamos fazendo isso, ou por que isso não é tão fácil? O operador do transporte ele é obrigado a abrir esses dados. A prefeitura tem que ter a capacidade de gestão desses dados, e aí, de fato, quando eu falo gestão, não é fiscalizar ônibus tendo um fiscal num terminal de ônibus, é fiscalizar usando o bendito GPS que está instalado já no ônibus. E saber lidar com essa informação e deixá-la transparente, porque essa informação é pública. E aí eu acho que a grande pergunta é de quem é o dado. O dado é de todo mundo, o dado é público. Tá, tem dado tarifário que a gente não pode abrir por questão de segurança? Tudo bem, você não precisa abrir o dado desagregado, mas inclusive o dado agregado em montante, ele deve ser aberto. É uma questão de transparência para a população ter o controle e fiscalizar através da sociedade civil, através do Tribunal de Contas, Ministério Público ou qualquer outro mecanismo que o valha. Então, acho que tem uma questão aí de sofisticação de contratos. E quando a gente fala isso, é interessante a gente ver que, de novo, a gente acaba voltando muito para ônibus, né? Que talvez seja onde está o maior gargalo. E acho que na primeira pergunta ali, tinha falado de operadores, eu acho que tem uma coisa muito interessante que está se discutindo, muito por conta da questão do Covid, e não só do Covid, mas especialmente em São Paulo, pela lei do clima, da descarbonização dos ônibus, das tecnologias zero emissões. Para a gente conseguir fazer isso, isso seja viável e em escala, numa frota de ônibus em São Paulo de aproximadamente 15 mil ônibus, a gente precisa ter outros players dentro desse mercado. É uma companhia de energia, é um grupo de investimento, é qualquer outro player. Mas a gente separar o que muito se fala da operação da propriedade do ônibus. E aí é uma chave para, de fato, conseguir dar mais transparência e inovar e dar outra dinâmica dentro desse setor. Agora, não é só no ônibus, né? A gente vê aí um crescimento bem lento dos transportes sobre trilhos nas cidades, mas ali também tem contratos e ali também não tem uma qualidade de dados dinâmicos. A gente muitas vezes tem dados estáticos através de relatórios de prestação de contas anuais, mas a gente não tem dados em tempo real. Por que a gente está aqui martelando, eu e a Luísa, falando de tanto de dados, né? Você não consegue fazer nada se você não tiver dados. E a gente tem nos transportes a melhor fonte de dados para fazer planejamento. E a gente precisa lidar com isso de outro jeito, né? Não através de uma pesquisa estática que te dá uma referência e você modela em cima. A gente já tem capacidade hoje em dia para fazer isso real time. Vai fazer um planejamento o tempo inteiro real time? Claro que não. Mas você vai colocar as diretrizes e você tem como ver a curva de desempenho disso aí sim em tempo real. Mas para isso, de fato, precisa ter uma sofisticação. Do básico lá, de contrato, em geral, prefeituras, governos do estado, a conseguirem saber lidar com esse tipo de informação, né? Aí, de fato, tem uma necessidade de capacitação e de investimento em tecnologia. Mas, de novo, a gente precisa olhar para isso tudo enquanto sistema. E aí, quando eu falo sistema, não é só o sistema ônibus-metrô, é o sistema da bilhetagem, é o sistema de pagamento, é a lógica toda que está por trás. A gente tem uma política nacional de mobilidade urbana fantástica, mas a gente precisa conseguir trazê-la para o chão das cidades, para a realidade, para os municípios. A gente, enquanto regulação, está muito bem, mas a gente precisa conseguir seguir o que está dito ali na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Tiveram alterações aí no mundo, acho que talvez muito pela questão tecnológica, de eletrificação e de outras tecnologias, hidrogênio, carro autônomo, o que quer que seja, mas a Política Nacional de Mobilidade Urbana é totalmente compatível com o que está sendo dito ali, porque a macroestrutura dela já prega um transporte de baixas emissões, transporte sustentável. Agora, o passo entre aquilo e a implementação talvez seja onde a gente mais peca. E aí é inevitável dizer que é uma questão de política pública. A gente precisa de tomadores de decisões comprometidos com o transporte, que é o que a gente menos vê, infelizmente, hoje em dia. E aí a gente gera todas essas externalidades que a gente tem.
que é o nosso papel enquanto sociedade civil, enquanto ativistas, enquanto população? Cobrar. De fato, a gente precisa cobrar e também saber pautar nos momentos certos, né? Então, momentos de eleição, momentos de discussão, a gente precisa conseguir trazer todas essas questões para a mesa para evoluir em política pública, porque se não for em política pública, evolução, a gente não vai ter uma transformação estrutural. A gente vai ter provavelmente uma transformação para poucos. A gente pode conseguir avançar em tecnologia de carros híbridos ou elétricos, autônomos, mas isso a gente definitivamente não vai falar da população toda e também a gente não vai resolver um problema urbano que é enorme nas grandes cidades por conta do uso extensivo de veículos individuais.